Boa noite, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que bom que vocês vieram para nós podermos adorar a esse Deus nesse momento tão solene. Imagine, quando vem uma autoridade civil para a cidade, já é um momento muito solene, não? Um juiz ou algo assim. Agora imagine estar na presença do Senhor dos Senhores, do Deus que criou toda a existência. A solenidade é muito maior. E é em relação a esse Deus que nós estamos vindo para adorá-lo e que você está aqui. Amém? Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 13, versículo 1. Como já é do conhecimento dos irmãos, todo o quarto final de semana do mês, nós estamos fazendo uma exposição das parábolas de Jesus. Pretendemos passar por todas elas. Vai demorar um pouco, mas se Deus nos der graça, vida e saúde, nós, pelo menos em 3 anos, vamos conseguir passar por todas. Vai ser uma bênção. E hoje nós vamos ver a parábola que se encontra no começo desse capítulo. Mateus, capítulo 13. Todos encontraram, amém? Muito bem. Eu estarei lendo para os irmãos do versículo 1 até o versículo de número 9, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche os seus olhos. Deus bendito e santo, estamos, Senhor, aqui na sua presença, nessa reunião solene, para escutar a sua voz. Queremos escutar a sua voz. Queremos aprender mais, ó Pai, de Ti. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento. Aclare, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos compreender, ó Pai, a sua palavra. Para que nós possamos crescer, ó Pai, em Ti. Para que nós possamos amadurecer mais, ó meu Senhor, na fé, para a sua glória. Para que tenhamos ânimo e forças para vencer este mundo que está em trevas. Pedimos para a glória do Teu santo nome. Fale conosco neste momento. Amém. Irmãos, como nós estamos falando sobre parábolas, nada melhor, novamente, compreender o que significa uma parábola. A definição que nós temos de parábolas é que elas são histórias tiradas da vida diária, para descrever e ilustrar certas verdades espirituais. Sua singularidade consiste em revelar a verdade aos espirituais e, ao mesmo tempo, ocultá-las dos incrédulos. Aqui no capítulo 13, nós estamos diante de um capítulo onde fala sobre várias parábolas. É o terceiro discurso de Jesus. Parece que Mateus quis dividir o seu livro, ou o evangelho que ele escreveu, em discursos. E esse seria o terceiro grande discurso de Jesus, onde ele vai falar sobre as parábolas do reino. Tanto que, se você olhar no capítulo 13, mais adiante, você vai perceber que a maioria das parábolas começam assim: o reino dos céus é semelhante.
Mateus aqui ele está falando sobre parábolas que têm a ver com o reino dos céus, que desvendam algo sobre o reino dos céus, o reino espiritual de Cristo. A parábola do semeador, que foi essa que nós lemos, é a primeira que aparece. Mas existem muitas outras, como a parábola do joio e do trigo, o grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido no campo e da pérola de grande valor, e também a parábola da rede. Todas elas falando algum aspecto do reino de Deus, ou do reino dos céus, como Mateus gostava de usar essa terminologia. Mas antes de continuar falando sobre essa parábola, eu queria chamar a sua atenção para algo que acontece na atualidade e que eu tenho certeza que você já escutou, ou talvez até já viu nos meios de comunicação. Irmãos, quem aqui nunca ouviu dizer de um artista, de um cantor, ou de uma pessoa importante na sociedade, que ela se converte, aceita Cristo como Salvador, e devido à sua popularidade, os meios de comunicação começam a falar sobre isso. Mas os meses se passam, e de repente você vai receber aquela bela notícia de que a pessoa se desviou dos caminhos. E você escuta talvez ela mesma dizendo: não, eu estava errado. O cristianismo não era bem o que eu imaginava, ou o que eu pensava. E de repente essa pessoa, ou ela vai começar a blasfemar contra a religião cristã, ou ela vai inventar desculpas e dizer que para servir a Deus eu não preciso ser cristão. Eu preciso somente ser uma pessoa espiritual. E eu posso desenvolver a minha espiritualidade na minha casa. Eu acredito que vocês já escutaram muitos testemunhos desse tipo. Ouviram nos meios de comunicação. Mas existem também outras histórias diferentes. E talvez essa você presenciou. Talvez aqui mesmo na igreja. De repente, uma pessoa se converte. E essa pessoa se torna uma pessoa que ela faz tudo na igreja, dedicada. Uma pessoa que você olha para ela e fala: nossa, será que será um pastor? Ou você olha para uma irmã, uma mulher e diz: nossa, que dedicação. Eu acho que Deus irá usar muito essa pessoa no reino dele. E então os meses se passam. E você começa a perceber a ausência daquela pessoa na igreja. Aquela pessoa que era tão entusiasmada com as coisas de Deus, que não faltava nenhum culto e nenhum evento da igreja, que todas as vezes que você conversava com ela, ela estava alegre. Mas, de repente, ela começa a faltar, a ser ausente na igreja. E quando menos você pensa, aquela pessoa se desviou, se apostatou da fé e nunca mais voltou. E então você vai conversar com aquela pessoa e você vai ver o quanto ela está decepcionada com a fé. Porque o cristianismo não é bem aquilo que ela imaginava. Porque Deus não a abençoou da forma como ela ou ele queria que fosse abençoado. E então nós vemos ali uma pessoa que teve as suas expectativas frustradas e nunca mais volta à fé. A pergunta que eu tenho para os irmãos, e que a gente tem que refletir: nesses casos, dessas pessoas que se apostataram da fé e nunca mais voltaram, essas pessoas realmente passaram pela verdadeira conversão? Essas pessoas, elas realmente nasceram de novo? Houve aí um novo nascimento? É possível uma pessoa verdadeiramente aceitar a Cristo como seu Salvador, nascer de novo, ou usando um termo mais teológico, ser regenerada pelo Espírito Santo, se transformar na habitação do Espírito Santo, ser uma nova criatura, e de repente ela cair dessa graça? Isso é possível?
Bom, essa parábola parece que vai nos iluminar com respeito a isso. Essa parábola, ela nos traz muitas informações. E uma das primeiras informações que eu quero passar para os irmãos é que ela não foi dirigida especificamente aos apóstolos. Jesus aqui estava ensinando às multidões. Jesus estava conversando com várias pessoas que, aparentemente, estavam seguindo o Mestre. Jesus estava popular. Todos queriam conhecer quem é esse Rabi, que ensina tão bem, que tem tanta sabedoria. Será que ele é o Messias, que nós, judeus, tanto esperávamos? E então ali nós vemos uma multidão, discípulos, curiosos, pessoas de todo tipo. E Jesus então vai falar sobre essa parábola, justamente para essa audiência, essas pessoas. E então nós vemos que na parábola existe um agricultor, que ele semeia grãos que caem em 4 tipos de solos diferentes, produzindo 4 resultados diferentes. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos que a semente, ela cai no solo à beira do caminho. Irmãos, o caminho aqui era um lugar da terra compactada, dura, onde as pessoas passavam. Vamos tentar imaginar essa parábola, não nos termos modernos de hoje, mas na época de Jesus. A terra era arada, com aos bois, eles amoleciam a terra. Algo passava na terra e a feria, e ela ficava mole. Então uma pessoa vinha com a mão e começava a jogar sementes. Só que existia o caminho onde essa pessoa passava, e outras também, para jogar essas sementes. Ou às vezes havia uma estrada perto, ou no final, ou na fronteira, ou no limite do seu campo. E algumas sementes caíam aí. Mas essa terra era dura. E a semente não penetrava naquele solo compactado. E eu acredito que vocês aqui, como têm muito conhecimento de como se trabalha no campo, talvez até você já fez isso, você sabe que uma semente, quando é jogada no solo, e o solo é duro, e essa semente não penetra esse solo, logo os passarinhos vêm e comem essa semente, de forma voraz. Eles até disputam e brigam para conseguir essa semente, para se alimentar. E depois eles voam e saem. E esse solo não recebe a semente que irá germinar e dar frutos. Depois, no versículo 5 e no versículo 6, nós vemos outro solo. É um solo rochoso. Irmãos, na Palestina, onde é o atual Israel, uma parte considerável do solo, ele é cultivável, mas ele é rochoso. É um solo onde tem pouca terra, talvez 1 palmo ou mais de terra, e embaixo são lajes de pedra. Os irmãos sabem também que num lugar assim, quando você joga uma semente, a semente ela sai rápido. Ela brota de forma quase que imediata, mas ela depois se murcha devido ao sol quente e a pouca terra e a laje que está abaixo da terra. E por causa do calor, aquela terra se seca, ela não preserva a umidade. E também a plantinha que estava começando a nascer, ela se seca, porque ela não pode fazer raízes profundas, onde irá encontrar terra úmida, mas somente raízes superficiais. E ela morre. Nós vemos também no versículo de número 7, o solo espinhoso. São plantas espinhosas que são muito comuns ali no atual Israel. Elas crescem até 1 metro acima do solo, e suas raízes se espalham rapidamente pela terra.
ocupando os espaços das plantas que estão por ali. Essa semente é logo sufocada pelos espinhos. Elas até brotam, mas como a erva daninha cresce muito mais rápido do que a própria planta, ela é sufocada. E as raízes dela não conseguem encontrar terra suficiente e nutrição suficiente, porque as outras raízes daninhas já estão todas espalhadas e ocupando o espaço que deveria ser da planta. E por último, no versículo 8, nós vemos então o solo fértil. Essa semente cai em um solo apropriado. Não era compactado, não era rochoso e não era espinhoso. Essa semente produz 30, 60 e até 100 vezes mais. Isso é interessante porque a produtividade dessa planta foi alta. Porque uma média produtiva ali nos solos da Palestina é de 10:1. Mas aqui diz que a menor produtividade foi 30. Significa que ela produziu muito, além do esperado, além do normal. E então, Jesus, após dizer essa parábola, ele então, em um determinado momento, se reúne com seus discípulos e começa então a explicar o que significava essa parábola. E isso nós podemos encontrar no versículo 18 até o versículo de número 23, do mesmo capítulo. O versículo 18 vai dizer o seguinte: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, e por causa da palavra, logo se ofendem ou se escandalizam. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Irmãos, o interessante que nós vemos aqui é que Jesus começa dizendo que a semente representa as boas novas do reino, ou seja, o Evangelho. Na parábola de Jesus, quando ele falava sobre essa parábola e falava da semente, a semente, na mente de Jesus, era o Evangelho pregado. Nós vemos então que o foco da parábola não é a semente, porque a semente não tinha problema nenhum com ela. O foco da parábola não é o semeador, porque o semeador também não tinha problema nenhum com ele estava fazendo a sua função. Nós vemos que o verdadeiro problema da parábola são os solos. O solo é o problema e a questão ao qual Jesus quer enfatizar. Então nós vemos o solo à beira do caminho. O que será? O que seria isso? O solo duro, irmãos, representa aqueles que ouvem a mensagem, mas não a entendem, permitindo que Satanás a roube deles. Hendricks, um teólogo muito conhecido, ao interpretar este versículo, ele vai dizer o seguinte: o versículo fala do coração que não corresponde, insensível, o coração da pessoa que, por persistente recusa em andar na luz, acostumou-se com sua insensibilidade,
sendo-lhe difícil mesmo ouvir a mensagem, quando esta é proclamada. Sob a influência do diabo, tudo o que tal pessoa ouve é imediatamente lançada para longe de si, como se para ela tal coisa não tivesse um mínimo de importância. Ela nem mesmo se dá o trabalho de refletir ou meditar sobre o significado da mensagem. Por isso, ela não a compreende. Uma pessoa que não se importa. Uma pessoa que ignora. Ela não consegue nem pensar sobre o que está sendo falado. Satanás simplesmente tira aquela mensagem do coração dela, da mente dela. Quantas pessoas nós vemos assim, irmãos? Quantas pessoas que ignoram a palavra e nem se dão ao luxo de pelo menos tentar entender o que está sendo dito. Mas também nos versículos 20 e 21 nós vemos o solo rochoso e a explicação de Jesus. O solo superficial e rochoso representa aqueles que não têm profundidade espiritual e assim desistem ao enfrentar problemas ou perseguição. São pessoas que buscam a religião para benefício próprio. Vêm para a igreja, querem, entre aspas, Jesus, mas eles querem usar a religião para os seus próprios benefícios e deleites. Irmãos, Hendricks também disse algo interessante sobre esse versículo, ou sobre esse solo, ou sobre essas pessoas. Imediatamente, impulsivamente, alegremente, ela como que salta para aceitar a mensagem. Está emocionada e entusiasmada, suficientemente comovida a ponto de derramar lágrimas quando escuta essa mensagem. Uma vez acalmado o encanto, ela parece esquecer tudo o que houve e volta à sua antiga vida pecaminosa. Irmãos, são pessoas que, quando elas escutam a palavra, elas se animam, elas ficam felizes, e você pensa, nossa, que bênção, Deus tocou no coração dela, dele. Mas com o tempo, quando passa o entusiasmo, quando passa a emoção, e elas percebem que o cristianismo não era aquilo que elas pensavam, ou melhor, que elas não podem tirar o proveito que elas pensavam que tirariam em seguir a Jesus, ou que a vida delas não seria como elas pensavam que seria com Jesus, as facilidades que ela achava que teria, elas desistem de seguir a Cristo. Um exemplo que nós temos no Novo Testamento, inclusive falado por Mateus, no capítulo 8, versículo 19 e 20, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: e aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Que entusiasmo! Com certeza esse escriba tinha escutado Jesus falar, e talvez ele pensou, esse é o Messias, e eu vou ser um discípulo desse Messias, porque o Messias será um rei, e se eu seguir esse Messias e ele for um rei, pode ser que talvez eu consiga um posto alto no seu reino. Será que o escriba pensou isso? Parece que sim, porque olha o que Jesus fala, e disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus estava dizendo para essa pessoa? Esse aqui, esse interessado, esse escriba, ele nunca considerou o verdadeiro discipulado.
não compreendeu que a caminhada cristã implica sacrifício, sofrimento, serviço, entrega pessoal e negação de si mesmo. Não entendeu isso. Ele queria tirar algum proveito com a religião. E isso é algo que acontecia de forma tão comum, que Mateus, no capítulo 16, o versículo 24 e 25, nós vemos a seguinte história. Então, disse Jesus aos seus discípulos, olha o que Jesus irá dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la. O que Jesus está tentando dizer aqui, irmãos? O que Jesus está tentando demonstrar aqui? Vocês que estão me seguindo, que dizem que são os meus discípulos, entenda o que eu estou querendo dizer. Se vocês estão aqui para tirar algum proveito da minha presença, saiba de algo, é justamente o contrário. Não venham a mim para querer me usar para o seu próprio benefício. Venha a mim sabendo que você irá sofrer, que você terá que negar a si mesmo, que você terá que levar a sua cruz. Não seja um solo rochoso, que escuta a mensagem, se alegra porque a mensagem é verdadeira e você sabe que é verdadeira, mas você somente vem até mim para tirar proveito, para querer ser beneficiado, e não para realmente querer ser um discípulo que está disposto a entregar a sua vida pela causa, ou por mim. E então no versículo 22 da explicação de Jesus, ele vai falar sobre um outro solo, o solo espinhoso. O solo espinhoso, irmãos, representa aqueles que permitem ser seduzidos pela riqueza, sufocando assim as boas novas. Irmãos, nós vemos aqui um homem ou uma mulher cujo coração se assemelha ao solo infestado de raízes e brotos subterrâneos de espinhos. Este solo sujo é uma séria ameaça ao crescimento de qualquer planta desejável. Esse solo está infectado. Esse solo não vai durar muito. O primeiro solo, por causa da perseguição, não suportou. Não era tão fácil quanto ele pensava. E desistiu. O evangelho não me satisfez como eu gostaria. Não me trouxe nenhum proveito. O solo espinhoso, ele não sai por causa da perseguição, mas ele sai porque ele queria fazer uma troca com Deus. Eu te sigo e eu te sirvo se o Senhor me der as coisas que eu desejo. Se o Senhor não me der, tchau. Não é um coração que busca realmente ser um discípulo de Cristo Jesus. Novamente, Hendricks, ele vai dizer o seguinte: de forma semelhante, um coração dominado pela preocupação com respeito ao mundo e obscurecido por sonhos de riquezas, frustra toda influência para o bem, que, de outro modo, deveria haver recebido pela entrada da mensagem do reino. Ele não tem espaço para a calma e solícita meditação na palavra do Senhor. Ele está muito ocupado com as preocupações deste mundo, com as riquezas deste mundo. Não tem tempo para realmente se devotar aos pés de Deus. Mesmo se tentasse entrar,
todos os meios para promover estudo e reflexão de forma séria seriam imediatamente sufocados. A ansiedade constante sobre os negócios mundanos enche a mente e o coração dessa pessoa. O coração dela não tem espaço para Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa te abençoar financeiramente e você ser muito próspero. O que eu estou dizendo é sobre um coração que vem a Jesus, mas não quer a Jesus, quer as suas bênçãos. E quer usar Jesus como um empregado para satisfazer as suas cobiças. Irmãos, o mais interessante é que João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15 e 16, ele vai dizer que é impossível que simultaneamente amemos o mundo e amemos a Deus. Sabe por quê? Porque o mundo e Deus são incompatíveis. João diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito bem, João, mas o que é o mundo? Eu não posso amar o mundo. Significa que eu não posso amar as pessoas? João, ele é tão sábio que ele vai explicar o que é o mundo. E ele continua no versículo 16. Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne, ou os desejos incontrolados da carne. A concupiscência dos olhos, ou os desejos dos olhos. E a soberba da vida, o status, a fama, a glória deste mundo, não é do Pai, mas é do mundo. As pessoas que buscam um desejo sem rédeas, para poder satisfazer os seus desejos pecaminosos carnais. As pessoas que querem possuir tudo o que vê. O consumismo está aí para isso. As pessoas que buscam acima de tudo a glória deste mundo, a soberba dessa vida. Essas pessoas não podem servir simultaneamente e agradar simultaneamente a Deus e ao mundo. É impossível, porque um luta contra o outro. Isso é o solo espinhoso. A planta, ela pode até nascer, mas ela vai ser sufocada. E ela vai morrer. E ela não vai dar fruto. E então nós entramos no solo fértil. Versículo de número 23. O bom solo representa aqueles que verdadeiramente aceitam a mensagem de Deus, produzindo colheita abundante. A frutificação espiritual é a marca do verdadeiro crente. O verdadeiro crente, irmãos, ele vai frutificar. É regra. É regra. Da mesma forma que se você pular de um penhasco, a lei da gravidade vai te puxar para baixo, é regra. Todos aqueles que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo, eles vão frutificar, é regra. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Em Lucas capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha os frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Nós vemos aqui, irmãos, João Batista, ele sabia
que a evidência incontestável de um verdadeiro discípulo se baseava em uma vida expressada pelos frutos de arrependimento. O que são os frutos de arrependimento? É uma vida radical no comportamento, ou uma mudança radical no comportamento da pessoa em relação ao pecado. Algo que os fariseus e a maioria dos religiosos da sua época não demonstravam. Eu imagino João Batista falando aqui, ele batizando as pessoas, os fariseus e os escribas todos ali na beira do rio, e então João Batista olha para eles, aponta o dedo e diz: não pense que vocês são discípulos e realmente estão esperando o Messias e agradam a Deus. Sabe por quê? Vocês não dão frutos de arrependimento. Vocês amam o pecado. Vocês são solo seco, duro, espinhoso e rochoso. Vocês até vêm para escutar a palavra, mas a palavra não entra no coração de vocês, porque aí tem rocha, aí está compactado. As raízes dos espinhos não permitem que a palavra entre aí. E o fruto é a prova, a demonstração disso. Irmãos, diante disso que foi falado, então surge a seguinte pergunta, que foi o que eu falei para vocês no começo do sermão. É possível perder a salvação? Uma pessoa que realmente é salva, ela vai perder essa salvação? As pessoas que se desviaram e se apostataram da fé, elas verdadeiramente aceitaram a Cristo como seu Salvador? Se submeteram a Ele? Em teologia, existe algo que nós estudamos e que estamos estudando na escola dominical, e eu convido vocês para que venham conhecer mais da palavra do Senhor, que se chama chamado eficaz e perseverança dos santos. Irmãos, diante dessa parábola, os 3 primeiros solos que nós vimos aí, eles realmente são solos que nasceram de novo? Porque os 3 primeiros solos, tirando o primeiro que nem sequer quis ouvir a palavra, o segundo e o terceiro solo, o solo com espinhos e o solo rochoso, diz que a princípio eles aceitaram a mensagem da palavra, mas não frutificou. Será que eles realmente compreenderam a mensagem do cristianismo? Será que eles realmente se transformaram em discípulos de Cristo, mas depois abandonaram isso? O salvo, segundo João, 1 de João capítulo 5, versículo 4 e o versículo 18. O salvo, ele vence o mundo e ele vai perseverar até o fim. Isso é o que João diz. Olha o que está escrito, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, quem são os nascidos de Deus? Os que foram regenerados, os que se transformaram em novas criaturas, aqueles que não nasceram da parte da carne, um nascimento natural, que saiu do ventre da mulher, mas que nasceu verdadeiramente e espiritualmente. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece com esses? Eles vencem o mundo não pode vencer essas pessoas. E o que é o mundo, segundo o que o próprio João havia dito, para que nós não amássemos? Os pecados, os prazeres deste mundo, prazer da carne, os prazeres dos olhos, a cobiça e a vaidade dessa vida. Os que nascem de novo, os que são nascidos de Deus, eles vencem isso. Eles vencem essas tentações. E ele continua. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é o meio que Deus usa para que essas pessoas vençam? Para que esses eleitos, esses que nasceram de novo, vençam? A nossa fé. É interessante que ele usa a palavra nossa, porque ele se inclui, o apóstolo João se inclui com aqueles que nasceram da parte de Deus. E ele vai continuar no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o que se converteu de verdade?
não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Conserva-se do quê? Do pecado. E ele vai dizer algo surpreendente. E o maligno, Satanás, suas hostes demoníacas, não lhe toca. Satanás não tem o poder de tocar. O que significa essa palavra tocar? Permitir a enfermidade, a doença? Não, porque Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas significa Satanás não tem o poder de tirar a tua salvação. Deus não permite isso. A todos aqueles que nasceram de novo e são novas criaturas, Satanás, o maligno, não lhe toca. Irmãos, o nascido de Deus não é frágil como a planta no solo rochoso. Não é egoísta como a planta entre os espinhos, que pensa mais no seu bem-estar do que no reino. Mas é frutífero como a planta no solo fértil. Dá frutos de arrependimento. A sua vida demonstra que realmente essa pessoa é uma nova criatura. Também nós aprendemos pela palavra de Deus que os salvos, eles escutam a voz do Senhor e seguem esse Senhor. O Evangelho de João, capítulo 10, o versículo de número 29, vai dizer o seguinte, Jesus falando, as minhas ovelhas, significa que existem ovelhas que não pertencem a Cristo, mas Jesus disse, as minhas, as que me pertencem, ouvem a minha voz. Como que essas ovelhas ouvem a voz de Jesus? Por meio da palavra. Elas ouvem, elas escutam, e elas sabem que o que está sendo dito ali é Deus que está falando. E o ouvir aqui não é somente escutar, significa aceitar por meio da fé. Continua. Eu as conheço, e acontece algo incrível, e elas me seguem. Elas não se desviam, elas não se apartam de mim, elas me seguem, elas dão ouvido ao que eu digo por meio da palavra. As ovelhas não são como o solo duro, compactado da beira do caminho. Elas ouvem a palavra, elas não ignoram a palavra. Meditam e reflexionam sobre as verdades do reino e as aceitam para suas vidas, dando muitos frutos. As ovelhas escutam. Os pássaros, Satanás, não tem condições, capacidade e habilidade de tirar essa semente, a mensagem do coração delas. E elas seguem a Cristo. E nós vemos algo muito mais interessante revelado na palavra. Que esses que nasceram de novo e que são ovelhas de Jesus, o próprio Senhor intercede por elas. João no capítulo 17, o versículo 9. Olha o que Jesus disse. Orando a Deus, ele vai dizer o seguinte: eu rogo por eles. Olha só, Jesus rogando pelas suas ovelhas. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Opa, existem pessoas por quem Jesus não roga, que ele chama de mundo. Eu não rogo pelos que são do mundo, eu rogo pelas minhas ovelhas, é o que está escrito na palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Ou seja, Deus deu algumas pessoas a Jesus, porque são teus, Jesus disse. Por essas pessoas eu vou rogar, eu vou interceder por elas. Jesus intercede somente pelo solo fértil, pois estes produzirão frutos. Também nós vemos, irmãos, que o próprio Pai deu essas pessoas a Jesus, ao seu Filho. João, no capítulo 6, versículo 37, ele vai dizer o seguinte: tudo o que o Pai me dá, virá a mim. Esse vir a mim significa o quê?
aceitar a mensagem, se prostrar aos pés de Jesus, todos os que o Pai me dá, olha o que Jesus está dizendo, esses virão. Significa que o solo compactado, que não foi até Jesus, que a semente nem sequer brotou, que Satanás conseguiu tirar aquela mensagem, por que aquela pessoa não foi até Jesus? Porque o Pai não deu aquela pessoa a Cristo. Porque todos, não são 99%, todos o que o Pai me dá, virá a mim. É o que a palavra fala. Também nós vemos que o Senhor protege as suas ovelhas da queda definitiva. João capítulo 10, o versículo de número 28 e 29, vai dizer o seguinte: eu dou-lhes a vida eterna. E olha que surpreendente essa frase. E nunca hão de perecer, nunca perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém tem o poder de fazer isso. Mas, se o solo compactado, os passarinhos, Satanás, teve o poder de tirar a mensagem, significa então que esses não eram das suas ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas nunca perecerão. As ovelhas nunca poderão ser tiradas da mão de Deus. E Jesus segue falando, meu Pai me dá essas ovelhas, e Ele é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, ou das mãos de meu Pai. Ninguém. Irmãos, Gregor, um teólogo, disse o seguinte: os muitos meios para o fim de salvar cada um dos eleitos são tão eficazes que terminam sempre em resultados bem-sucedidos. Os meios são infalíveis porque Deus é infalível. Não tem como Deus errar. Não existe ninguém mais poderoso que Deus para tirar da mão dele aquilo que ele não quer soltar. Também nós vemos que o que abandona a fé, na realidade, nunca nasceu de novo. A primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo de número 19, vai nos dizer o seguinte, João dizendo, sobre aqueles que se desviaram, saíram de nós, ou seja, do nosso meio, mas não eram de nós, ou seja, o verbo está no passado, eles não eram dos nossos, por isso que saíram, eles nunca foram. Não é que eles foram e agora não são mais. Olha a linguagem de João. Saíram de nós, mas não eram, nunca foram de nós. Por quê? Se eles fossem de nós, ficariam conosco. A prova de que alguém realmente pertence às ovelhas de Cristo é porque eles vão ficar até o fim, eles vão perseverar. E ele vai continuar. Mas isso é para que se manifeste, ou seja, é para que seja provado que não são todos de nós, para que se prove que nem todos os que estão conosco pertencem às ovelhas que Deus deu ao seu Filho. Sabe qual é a prova? É a perseverança daqueles que ficarão até o fim. Essa é a prova de que eles verdadeiramente nasceram de novo. Irmãos, os que apostatam da fé são representados pelos 3 tipos de solos da parábola. O solo compactado na beira do caminho, o solo rochoso e o solo entre os espinhos. Solos improdutivos e não aptos para uma boa colheita. Estes solos somente demonstram falsas conversões ou conversão nenhuma. Não eram convertidos. E que por um descuido perderam a sua salvação. Eles nunca se converteram. Haviam motivações equivocadas para vir até Cristo, e não um coração verdadeiramente arrependido dos seus pecados. Para concluir, irmãos, o ponto geral é que a mensagem do reino
tem recepção variada entre várias pessoas, e que durante esse tempo de dificuldade e frustração, há um adiantamento implícito, enquanto a semente produz em alguns solos seus vários produtos. Por isso, irmãos, a interpretação exige que cada pessoa olhe para si mesma, quanto a como ouve a mensagem e se ela frutificará na sua vida. Como você escuta a mensagem do reino? Você ignora? Você se alegra por um tempo, mas depois desiste? Porque começou a sofrer perseguição? Ou você começa a amar tanto esse mundo e abandona a fé? Qual é a sua reação diante da mensagem? Por meio da nossa interpretação e do que a Bíblia diz, nós concluímos que somente a semente que caiu em boa terra representa a verdadeira conversão. São aqueles que dão frutos de arrependimento. Feche os seus olhos, irmãos. Deus bendito e santo, estamos aqui, ó Pai, na sua presença, e nós escutamos a sua palavra, e a sua palavra mexe com o nosso coração. A sua palavra tira as máscaras. A sua palavra faz estremecer a cada ser humano. E a sua palavra não permite que a hipocrisia reine no nosso meio. Mas ela realmente demonstra o que nós somos. E ela também demonstra quais são as verdadeiras ovelhas que ouvem a tua palavra e se submetem a ela, e que permanecerão nos teus caminhos até o fim. Pai, pedimos no nome do Senhor Jesus que o teu Santo Espírito haja no nosso coração, para que nos dê forças, ó Pai, para que nós possamos seguir neste caminho, para que nós sejamos, Senhor, esse solo frutífero, para que nossa vida possa demonstrar os frutos de arrependimento, para que a nossa vida seja totalmente e radicalmente mudada pela Tua palavra. Essa será a prova de que nós verdadeiramente nascemos de novo. Não permita, Senhor, não permita, ó Pai, que nós sejamos hipócritas e pensemos que estamos servindo ao Senhor, quando na realidade estamos usando o Seu nome para benefício próprio. Mas que na realidade nunca nos importamos com o seu nome, com o seu evangelho, com o seu filho Jesus, que esteja longe de nós, ó Pai, agirmos dessa forma, porque eu sei que a sua ira se manifestará contra todos aqueles que demonstram esse tipo de blasfêmia e irreverência diante da sua palavra. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, quebranta o nosso coração, quebra, ó Pai, essa pedra dura, quebra, Senhor, essa rocha, tire, Senhor, os espinhos que estiverem tentando brotar em nosso coração, e que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, ter espaço para que a sua palavra germine, Senhor, em nosso coração, cresça, seja uma árvore frondosa, que traga frutos de glorificação ao teu santo nome, e que nós possamos glorificar o seu nome com a nossa vida, ainda que, para que o teu nome seja glorificado por nós, nós tenhamos que amar mais a ti do que a nossa vida. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém.